Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre pandemia, sobre estudantes de medicina em Foz do Iguaçu em período de pandemia. Quero falar sobre aluguéis para estudantes de medicina e os cuidados que esses estudantes têm que ter. Gente, vou pedindo para vocês, deixem esse like, compartilhem esse vídeo. Eu necessito muito de vocês, seguidores, porque fica difícil se vocês não compartilhar ou divulgar ou deixar seu like, fica difícil o YouTube me sinalizar, né? Como um canal interessante para aqueles que buscam essas informações. É muita informação importante, porque nem todo mundo tem interesse de falar claramente o que se passa, né? Porque vocês todos sabem, não é novidade, moramos numa cidade turística, né? De fronteira com Paraguai e Argentina. Passamos por uma pandemia muito grave recentemente, que tudo fechou, né? O Brasil todo fechou, o planeta parou. E com essa reabertura de várias cidades do mundo, principalmente as da Europa, que reabriu, teve um início, né, de abertura, né, ampla, teve esse vacilo, né, de descuidado, tirar as máscaras, tirar o álcool gel, e os cuidados ficaram precários. Eu vou falar pelo que eu sei, eu não posso falar pelo que eu não sei, né? Então, sempre eu digo aqui nesse canal, isso é uma opinião minha, como todos que estão assistindo têm sua opinião e suas conclusões, mas a gente não pode viver no mundo da Alice e fingir que nada está acontecendo, tá entendendo? É muito complicado o que está acontecendo no planeta. A gente não sabe bem o que está acontecendo, mas está acontecendo. Eu tenho um respeito muito grande, sabe? A cada família que perdeu um ente querido nessa pandemia devido ao Covid, seja no Brasil ou no mundo. Eu me coloco no lugar dessas famílias, eu não gostaria jamais de estar. Eu tenho uma amiga que recentemente, ela sempre acompanhou a minha luta para salvar minha mãe no tratamento de câncer, e ela recentemente perdeu um irmão e perdeu o pai por Covid, né? Não é fácil, entendeu? Se eu falar para vocês que perderam um ente querido aí, que é fácil perder um parente por Covid, eu estaria mentindo, não é fácil. Fazer tratamento oncológico em plena pandemia é complicado. Eu vejo pessoas aqui em tratamento oncológico com problemas gravíssimos na cabeça e dirige, né? Não tem cuidado nenhum, não usa máscara. É aquela coisa, né, da irresponsabilidade, né? E eu me coloco, assim, quando eu falo irresponsabilidade, que não é só o Covid, né? A gente está vivendo dias difíceis, né? A economia do Brasil teve um problema muito grande, né? Que não só no Brasil, no mundo todo, com essa pandemia. E devido a isso que está acontecendo, as pessoas também não relatam. Tem gente que gosta de omitir o que acontece. Eu acho isso errado, porque omitindo as coisas não ajuda, não facilita, não ajuda nada. Eu vou falar o que está acontecendo. Recentemente eu fiz um vídeo, acho que ontem fiz um vídeo falando de uma estudante de medicina, né? Que ela na pandemia tentou negociar com a imobiliária para não entregar o imóvel dela, porque ela queria ficar aqui em Foz do Iguaçu, esperando a pandemia terminar, para poder continuar a faculdade. Resultado, o proprietário não aceitou um acordo e ela entregou o imóvel na pandemia. Perdeu as coisas dela e disse que daqui não voltava mais. Então perdeu dinheiro de faculdade, perdeu tudo, né? Mas não só foi ela, muitos estudantes fizeram isso. Por quê? Porque nem todo estudante, gente, tem dinheiro para estar pagando um ano sem poder estudar de aluguel numa outra cidade. Sei também que as imobiliárias têm esse interesse de receber porque não quer perder também o dinheiro. Mas deveria existir um acordo entre inquilino e proprietário. Saber falar, saber conduzir essa situação não é uma situação fácil. Eu passei por isso na pandemia. Outras pessoas também passaram, não foi só eu. O Brasil todo, quantas empresas não tiveram que fechar?
Quantas empresas nem pagaram os aluguéis e tiveram que fechar as portas, venderam maquinário, venderam equipamento, venderam mercadoria, venderam tudo que tinha dentro da loja para poder fechar a loja. Eu vi hotel fechando, eu vi restaurante fechando, eu vi tudo isso acontecendo no Ceará. No Ceará, no início da pandemia, foi colocado para fora uma quantidade tão grande de funcionário, porque o Ceará depende muito da rede hoteleira também, como Foz do Iguaçu e outras cidades turísticas. Ele demitiu um monte de gente em massa. Depois foi os restaurantes, demitiu todo mundo em massa. E com essas demissões, o que aconteceu? Muitos restaurantes não conseguiram se manter e nem voltar depois da pandemia. Por quê? Teve restaurantes tradicionais no Rio de Janeiro que fecharam as portas de vez, definitivamente, entendeu? Restaurantes clássicos também em São Paulo, com de 30, 40 anos de funcionamento, que na pandemia fechou e não abriu mais. Mas nem todo mundo se coloca no lugar dessas pessoas que são empresários e nem todo mundo se coloca na situação dos estudantes de medicina, que aqui eu falo, né, no canal. Então, as pessoas tinham que ter um bom senso. O que seria o bom senso? No Ceará, foi muitos hotéis e restaurantes que fecharam. São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, todas as cidades. Aqui em Foz também, quando eu cheguei, eu vi muitas empresas que fecharam e não puderam abrir por causa que não tem, minha gente. Vocês têm que entender, vocês proprietários, vocês têm que cair na realidade. Não tem como uma pessoa pagar um ano de aluguel sem trabalho, sem movimento. Como é que a empresa vai manter? Eu vi no Ceará shopping, as lojas sendo entregues, porque não tinha como pagar uma loja de shopping. O aluguel de shopping é uma fortuna. Como é que uma pessoa vai manter um aluguel de um shopping se não tem condições? Eu fico muito chateado e muito sentido, porque não existe nessa história de pandemia uma coisa chamada bom senso. Saber falar, ter modos, entendeu? Se colocar no lugar do próximo. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde grave e a pessoa fica fazendo pouco caso com a pessoa, sabe? Ah, não quero saber não, quero saber do meu dinheiro. Minha gente, não existe isso, não existe. Na pandemia foi até proibido, gente, de despejar as pessoas, porque era tanta gente sendo botada para fora porque não estava pagando os aluguéis, que o governo se sentiu obrigado a criar uma lei que durante a pandemia era proibido botar um inquilino para fora de uma casa, mesmo ele sem pagar. Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que têm aquela índole, que não é todo mundo que tem uma boa índole. Então as pessoas ameaçam o morador, né, intimida, né, e fazem coisas assim. E isso não é certo, tá? Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia. A pandemia é uma pandemia, já diz o nome, é uma pandemia que nunca aconteceu no planeta. Então temos que se colocar no lugar dessas pessoas. Então o que é que acontece? Esse vídeo hoje é para esclarecer que junto com essa situação que aconteceu com essa estudante de medicina, que ela tentou negociar em Foz o aluguel dela para ela não entregar o imóvel, ela não teve acordo. Aí ela teve que entregar o imóvel, né? Foi lá em casa, deixou uns agasalhos, uns cobertores para minha mãe, umas coisas e foi embora. E não só ela, uma outra seguidora me comentou no canal, entrou em contato comigo, um seguidor, um abraço aí para os amigos aí do canal Na Pista e outras pessoas que comentaram comigo que tinha pessoas, né, estudando medicina, que estava alugando um kitnet, pagava já caro por esse kitnet e na pandemia foi tentar negociar. O homem não negociou. Resultado, a moça disse, tá bom, eu vou ficar pagando com você, vou passar a pandemia todinha pagando. Quando terminou a pandemia, o doente mental, porque só pode ser uma pessoa doente mental dessa, que a pessoa pagar um ano a pandemia toda, um sofrimento, né? Você pagar um ano na pandemia sem trabalhar, sem condições do aluguel, para não entregar o imóvel. Quando terminou, abaixou a pandemia, que estava terminando, ele aumentou o aluguel. Gente, que coisa estúpida. Aumentou o aluguel, a moça chorando, dizendo, mas rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Aí aumentou o aluguel. A moça teve que entregar o apartamento, o kitnet. Quer dizer, usou de má fé. É aquilo que eu estou dizendo, tem pessoas que usam as coisas de má fé.
Tá entendendo? O que é que adiantou a menina ficar com o apartamento, o kitnet dela alugado, que quando terminou a pandemia ele aumentou o valor abusivamente? Ela teve que entregar o imóvel. Porque as pessoas estão tão desesperadas por dinheiro que elas não medem as consequências. Então o que acontece? Chegou um estudante agora de medicina aqui em Foz. Ele diz, minha mãe não dormiu direito essa noite preocupada com esse rapaz. Porque o rapaz chegou e não estava conseguindo alugar um kitnet. Mas por que ele não estava conseguindo alugar um kitnet? Porque ele queria um kitnet até 650. Mas é aquilo que eu falo, quando o povo sabe que é estudante que está vindo para cá, o povo é abusivo. Aí disseram, não, é só 850, sabe? Só preços altos. E quando o preço é baixo, o lugar não presta, tá entendendo? Então é aquilo que eu digo, é difícil, é muito difícil. Não é fácil conseguir alugar um kitnet, né, para esses estudantes. Aí a minha mãe disse, Leandro, você foi para o hospital, como é que você sentiu lá a situação do hospital Costa Cavalcante? Eu disse, mãe, ó, eles estavam botando faixa na rua, sinalizando a área de respiração, né, de respirador, aquela coisa toda, que é o setor Covid, né, que no Costa Cavalcante tem uma área que é chamada setor Covid. E o que é o setor Covid? É aquele setor que recebe as pessoas com sintomas de Covid. Então o que acontece? O sintoma de Covid existe e eles vão para lá para fazer o teste, se tiver alguma coisa já fica no hospital, aquela coisa toda, né? Então o que acontece? A parte triste dessa situação toda, que eu não acho viável um estudante de medicina chegar agora que vai voltar às aulas em fevereiro, com esse aumento de pandemia, ele fazer um contrato de um aluguel muito alto numa cidade de Foz, se a gente não sabe nem se a gente vai conseguir ficar aqui. Ninguém sabe. Você sabe? Ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. Os índices de Covid aumentou no Brasil todo. Então é justo um estudante entrar agora, fazer um contrato de uma casa e não sabe se vai ficar com essa casa, ou com esse kitnet, ou com esse apartamento? Eu vou ser bem sincero, se eu fosse estudante de medicina, eu não faria medicina esse ano. Esse canal fala muito para estudantes de medicina, dou as dicas, tudo, mas infelizmente, do jeito que está a situação em Foz do Iguaçu relacionado ao Covid, essa pandemia, eu estou numa região, estou usando máscara, perto da minha casa está tendo surto de Covid. Aqui na região da Vila tem um surto de Covid. Eu já vi várias pessoas com Covid. E uma família inteira com Covid, outra família inteira com Covid. E pessoas que nem ligam, sabe? Tem pessoas que pegam a doença, saem andando na rua, não tá nem aí, vai, lhe beija, sabe? Pessoa sem noção, aquela pessoa, eu chamo de escrota, né? Porque só pode ser uma pessoa escrota. A pessoa tá com Covid, vem dar beijinho em você, minha mãe faz tratamento de câncer. Aí a pessoa, oi, beijinho. Não pode, pode? Não pode. Então minha mãe não pode ir para o hospital, né? Porque eu não pude deixar minha mãe no hospital. As pessoas não respeitam os pacientes, porque nem todo mundo está usando máscara, é uma realidade. Teve eventos agora, recentemente aqui, perto de casa, eu não fui para nenhum deles, que era o evento um show com o cantor Daniel. Quem quiser entrar na internet e ver esse evento, vocês vão ver a quantidade de público e quantas pessoas que estavam usando máscara e quantas não estavam usando máscara. É só digitar aí no Google, Natal, Águas e Luzes, show Daniel. Vocês vão ver uma quantidade imensa de gente. E o show do Padre Reginaldo Manzotti. Tinha pessoas com máscara? Tinha, mas era raro você ver uma pessoa, porque ninguém aguenta ficar 2, 3 horas com essa máscara no nariz, num show, num evento. Vamos ser sinceros, eles botam a máscara, mas tem momentos que eles tiram, momentos que botam. Então a gente não sabe, né? Bem o que é que acontece. Então as pessoas tinham que entender que essa pandemia não acabou. Não tem vacina que dê jeito. Não tem vacina que dê jeito. Recebi hoje uma notícia que um piloto de avião que tomou a vacina, teve a Covid e morreu. Um rapaz jovem, um atleta, que voava assim pelo Nordeste, né, de parapente, dessas coisas, né? De ultraleve, de tudo. É triste. Eu acho muito triste. E outra coisa mais triste ainda é a pessoa não ter o bom senso, porque se fechar mais uma vez as empresas, eu não sei se elas vão voltar, não.
Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu vou relatar para vocês. Uma quantidade gigante de brasileiros estão saindo de Foz do Iguaçu e do Brasil e do mundo. Ninguém quer mais viver no Brasil. Muitos brasileiros estão indo embora. Mas não é para a América, tá? Não é para viver aqui na América, porque eu sei que no Chile muitos brasileiros conseguem entrar e morar no Chile, mas eles estão indo para a Europa. Estão indo para a Europa. Na Nova Zelândia, se vocês pesquisarem na internet, tem estudantes abandonando o curso de medicina para estudar um idioma, alguma coisa na Irlanda. Tem curso de inglês na Irlanda, que se você se matricula na Irlanda, você pode estudar e trabalhar na Irlanda, e as pessoas estão optando isso, né, por segurança, entendeu? Não se sente seguro no Brasil. Mas por que não se sente seguro no Brasil? Vai ser um ano de política. Quem é brasileiro sabe como é a política no Brasil. Vai ser uma gandaia, né? Então, o que acontece? Ninguém vai respeitar nada. É um ano de pandemia. A pandemia está voltando agora. São relatos dos eventos agora do Natal. Agora imagina, o Natal e o Réveillon, que todo mundo liberou geral, e os shows que já estava tendo. Cláudia Leite, Ivete Sangalo, um monte de gente aí fazendo show, né? Fizeram um monte de show, né? Como o povo fala, né? Abalando Bangu. Fizeram tudo. E agora, quem responde por isso? As consequências? Os hospitais? Eu não sei se o Brasil vai suportar uma outra pandemia em pleno período de eleição. Ninguém está com cabeça, os políticos, para pensar em outra coisa, que é o ano de eleição, né? O trabalho deles é esse, né? Então, eles vão focar na eleição. Agora, o que eu fico dizendo é, teve o Réveillon, teve essas festas, teve tudo. E agora, o que é que vai acontecer? Um novo surto de Covid. Se naquela época, quando foi bem pouquinha gente que descobriu, tentou parar e foi essa catástrofe. E agora, todo mundo sabia que não tinha terminado o Covid e caiu nas festas. Quantas pessoas contaminadas? É complicado, né? É complicado. É complicado. Você, estudante de medicina, comenta aqui no canal e me responda. Você pagaria um ano de aluguel sem aula? Porque se continuar do jeito que está, meu amigo, minha amiga, vão fechar de novo. Vai fechar a ponte, vai fechar tudo. Aí você está dizendo, por que você está dizendo isso? Eu estou falando que não começou assim. Ou não foi? Os aviões parando, depois os aviões pararam os eventos, aí depois todo mundo usando máscara novamente. Não foi assim que foi da última vez? Não sou eu que estou dizendo não. Quem fala que vai fechar tudo é a mídia. Pesquise na internet, procure saber. Tem pessoas que tomaram a primeira dose, a segunda dose, que estão morrendo. Gente, essa coisa é muito mais séria do que está acontecendo. É porque ninguém vai falar, né? Mas agora tá aí, todo mundo aí doente, né? As pessoas tudo assim em pânico. Eu fico me perguntando, como vai ser estudar medicina em plena pandemia? Porque vai voltar. Vai voltar não, já chegou em Foz, porque as UPA tá assim, ó, lotada as UPA aqui, de caso Covid. O Hospital Ministro Costa Cavalcante, já fiz um vídeo anterior que eu mostro que já foi construída uma área só para o setor Covid. O Hospital Municipal também já deve estar se preparando aqui, ou já deve estar, né? Eu não sei o que vai acontecer não. Eu só quero saber como é que vai ser para esses estudantes ficarem um ano com a pandemia, com as voltas às aulas agora em fevereiro. Eu não sei. Então esse canal, eu fiz o canal com maior carinho, com maior atenção para divulgar a cidade de Foz do Iguaçu para estudantes de medicina. Só que eu estou notando que o canal vai ficar focando mais Argentina, Paraguai, Brasil, falar no contexto geral
porque eu não posso mais fazer o que eu estava fazendo antes, que é divulgar imóveis de imobiliária, que eu passava na rua, eu via um imóvel e dizia, olha, ali tem um imóvel para alugar. Eu não posso mais fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque simplesmente é o que eu já tinha comentado antes, os valores estão muito elevados, então não tem condições de eu estar divulgando. A gente divulga coisas normais, coisa anormal não tem como divulgar. Porque é triste, né? Você vê os estudantes querer alugar um imóvel e é estudante nordestino, gente, com pouco dinheiro, baixa renda, entendeu? Aí o coitado chega aqui, aí vai alugar um quarto com sala, cozinha e banheiro por R$ 850. Eu não acho justo. Porque não vai ser só isso, né? E eu tô vendo que a pandemia vai voltar. Um dia desse eu estava perguntando, né, para um estudante, será que ainda vale a pena fazer medicina no Paraguai? Pelo amor de Deus, o ano passado foi quanta gente não perdeu, né? O ano, perdeu tudo. Quer dizer que um curso de 6 anos, com a pandemia fechada, virou 7 anos. Aí fecha mais esse ano, vira 8 anos. Quer dizer que vai ser 10 anos quase para se formar em médico, em medicina. Será que vale a pena? É complicado, né? Eu vou continuar me esforçando para divulgar as coisas para vocês aqui no canal, tudo. Mas eu vou fazer agora uma breve releitura do canal, porque o canal precisa passar por essa releitura, sabe? Porque eu não vou poder mais fazer vídeo sem máscara. Eu acho até uma ofensa eu andar na rua sem máscara, tá entendendo? Porque eu tenho que dar exemplo, né? E é triste, porque são vidas, né? Que estão... pessoas se perdendo vidas, né? Vocês verem aí, a Rede Globo mesmo fechou todinha. Da outra vez ela não fechou. Entendeu? Do jeito que fechou agora, entendeu? A coisa tá séria. E o pior não é isso. O pior é que a especulação imobiliária, né? Ficaram com os imóveis fechados e vai continuar fechado, né? Porque quem vai conseguir alugar um imóvel com tantas calção? Eu não acredito que vai conseguir alugar. Eu não viria não, nesse momento, fazer medicina não. Eu viria para cá se fosse assim, para morar em Foz, aí eu viria, entendeu? Se eu tivesse condições assim, se eu fosse uma pessoa para vir morar, né, em Foz, aí tudo bem, venha para Foz. Mas para fazer medicina nesse momento de pandemia, que a gente não sabe nem o que é que vai acontecer, eu posso mentir para vocês aqui, dizer, não gente, venha para cá fazer medicina, tá tudo maravilhoso sem estar. Então eu vou dar uma pausa nesse assunto medicina aqui no canal, entendeu? E vamos ver o que é que vai acontecer, vamos aguardar. Eu disse à minha mãe que daqui 30 dias a gente vai ter uma posição oficial do governo sobre isso, porque o governo federal com certeza vai dar vai ter um posicionamento o que está acontecendo, né? Ou o governo estadual, municipal. Mas a gente só vai ter esse número exato daqui 30 dias. Por quê? Porque esse vírus ele se instala em você e fica 14 dias dormente para se manifestar. Não é uma coisa assim que você pegou o Covid e já vai estar, né, apresentando sinais. Então a gente tem que ter essa cautela, tá entendendo? Peço muito a vocês, usem máscara, usem álcool gel, pense 2 vezes se realmente vai fazer medicina esse ano, no ano de pandemia, ano de eleição, entendeu? Pense, porque não é brincadeira não. Nem todo mundo tá ganhando esse dinheiro todo. As pessoas que querem alugar deveria pensar se elas querem alugar para os estudantes, então elas deveriam pensar, não, poxa, passamos por uma pandemia, pode vir outra agora, vamos fazer um preço mais normal, né, para não perder esses estudantes. É o que eu sugiro, mas eu não acredito numa pessoa que já botou os estudantes para fora. Você acha que eles vão abaixar preço? Eu acho que não.
Eu acho que eles não abaixam não. Tá aí, tem um estudante aqui em Foz que está sofrendo. 3 dias atrás de um lugar para alugar. E ele com certeza vai pagar R$ 850 num lugar que não vale a pena. É triste? É. Ia fazer o quê? Se as pessoas não se colocam no lugar do próximo, né? Eu costumo dizer que a gente não leva nada dessa vida, né? Até esse corpo aqui fica, né? A gente é essência, né? A gente é espírito, né? Então, não adianta a pessoa, né? Sei não o que vai ser não. Sei que é muito triste. Eu tenho amigos que estavam com vontade de investir em Foz do Iguaçu, que entraram em contato comigo, que disseram: Leandro, esse ano eu não vou não. Porque a situação aqui no meu estado ficou grave, os hospitais estão cheios. Eu não vou não, vou deixar para ir mais para frente. Já teve outros que entraram em contato comigo e disse: olha, Leandro, eu não vou mais para Foz, eu estou pensando em ir embora para Portugal, estou pensando em ir embora para Irlanda, porque a Irlanda não preciso de visto. Tem gente indo para Nova Zelândia, que também não precisa de visto para estudar, para fazer umas coisas. Então, as pessoas estão tentando se virar, né? Porque a situação vai ficar caótica, né? Eu acredito que a gente vai viver um Brasil aí, uma nuvem negra ainda por uns 3 ou 4 anos, ainda vesquício, né, dessas pandemias todas, porque o comércio, quando começa a se estabelecer novamente, porque se todo mundo tivesse ficado no seu canto, fazendo as suas coisas, né, com cautela, tudo, a gente estaria aí vivendo, não era não? O mundo todo, né? Se não tivesse abaixado a guarda, né? Tudo também, eu acho também que a culpa também foi de muitos países que abaixaram a guarda e deram um mau exemplo para os outros países, tá entendendo? Porque se todo mundo ficasse com a guarda levantada, não tinha acontecido isso. Mas não, abaixaram a guarda, agora tá aí o problema. Porque é assim, um país liberou para o povo não usar máscara, liberou para todo mundo andar, liberou para fazer show, liberou para fazer evento. Pronto. O país vizinho quer fazer a mesma coisa, o outro quer fazer a mesma coisa. Aí tá aí o problema. Aí todo mundo seguiu aquele primeiro país que liberou para fulana, outro país liberou para cicrano. Pronto. Aí virou esse caos, todo mundo liberou. Se todo mundo tivesse mantido as regras, distanciamento, tudinho, eu mesmo fiquei andando, fiz vídeo sem máscara. Por quê? Porque eu acreditei no que foi me dito. Hoje eu não acredito mais, tá entendendo? É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês não acreditam na televisão. Acreditem em você. Eu, minha mãe, a gente tem nossos cuidados, se são nossos cuidados. Então a gente tem que ter essa cautela, não é verdade? Eu falo porque eu sei a dificuldade que foi para muita gente perder seus entes queridos na pandemia. Eu morei numa cidade, gente, que vocês não têm noção. Em Fortaleza, perto da minha casa, tinha uma UPA. Eles botaram um container e esse container, as pessoas não tinham direito nem ver o parente. O parente entrava com falta de ar na UPA e saía enrolado num plástico dentro de uma geladeira. Porque lá no Ceará, no início da pandemia que estava aquele auge, foi desse jeito. Foi desse jeito. E a gente vai fazer o quê? Não tem nada para se fazer, né? É lamentar? Não, lamentar não resolve não. Lamento não resolve aqui não. O que resolve aqui é cada um fazer a sua parte. Entendeu? Você pai, você mãe, que tem um filho, que sonha fazer medicina, pense muito bem se esse ano é o ano para fazer isso. Porque é um ano de política, é um ano de pandemia que está voltando e é um ano que vocês não sabem o que vai acontecer. A gente não sabe, né, o que vai esperar do planeta esse ano, né? Porque a pandemia já se instalou no planeta inteiro. Não estou querendo que ninguém desista do seu sonho, né, de se formar em medicina. Jamais, né? O Paraguai está aqui com ótimas faculdades para isso. O que eu estou dizendo é que o momento não está bom para isso, né?
por causa do abuso dos aluguéis, por uma pandemia, né? E por tudo muito caro, né? Tá subindo muito, o custo de vida está muito elevado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprava 3 pedacinhos de filé de tilápia num supermercado Mufato da Avenida Juscelino Kubitschek. 3 pedacinhos, que não dava nem 400 gramas. Eu pagava R$16. Em outubro do ano retrasado. Em outubro desse ano, esses 3 pedaços já estavam indo para R$22, R$23. Esse ano que passou. E hoje está indo para R$30. Quase R$30. Então, eu estou falando de valores, entendeu? De valores, não é brincadeira não. Então a gente tem que parar e pensar, analisar. Será que vale a pena mandar meu filho para fazer medicina numa situação como essa? Já pensou, você manda seu filho pega um Covid, fica lá entubado e você não pode nem ver, num hospital que ninguém sabe nem onde está. Gente, a gente tem que pensar. Não é fácil não. Eu digo para vocês que não é fácil porque não é fácil. Se coloquem a mão na cabeça, conversem em família. Não estou querendo assustar ninguém, eu estou falando pelo que eu vejo. Sempre aqui é a minha opinião, como de outras pessoas. Cada um tem a sua opinião aqui. Não existe essa coisa de, ai, fulano está falando. Não. Eu tenho a minha opinião pelo que eu vejo. E o meu comportamento de máscara, de álcool gel, de distanciamento, isso se faz necessário. Entendeu? Eu tenho que dar um exemplo. Eu não posso ser igual aos irresponsáveis, né? Porque eu não posso me igualar aos demais. Entendeu? Se eu estou vendo o caos, eu vou me igualar. Não. A gente tem que ter cautela. Depois do que eu passei ontem no hospital, ministro Costa Cavalcante, que eu vi aquela cena de setor Covid, eu não quero mais ver isso. Porque eu tive dentro do hospital, no período da pandemia, internado com a minha mãe. Vocês não queiram saber o que é que eu vi lá dentro. Vocês não queiram saber como é uma pessoa morrendo de Covid. Vocês não queiram saber. É triste. Então se cuidem, use máscara, pense, reflita, estude os prós e os contras. É melhor às vezes você perder um ano da faculdade do que você perder uma vida por causa de uma pandemia, não é verdade? O rapaz que morreu agora, um piloto de avião, super saudável. Um amigo me mostrou. Um jovem, meu Deus, um jovem com a família dele, com as coisas dele. Um jovem com seus amigos, né, com seus parentes, perder a vida, né? Seja o que Deus quiser. Que Deus protejam vocês. Peço desculpa de não ter me preocupado antes com as máscaras, né? Mas infelizmente eu fui pelo andar da carruagem. Eu não frequentei eventos, eu não fui pro show do Daniel, não fui pro show do Padre Reginaldo Manzotti, eu não fui para evento, entendeu? Eu só fui mesmo passar mesmo para a inauguração do Natal de Luz, né? Mas eu não fiquei em show nenhum, em aglomeração, sempre passando e sempre de máscara. Mas eu não vou mais seguir o que a mídia fala, não, vou seguir o que eu acho. Então minha mãe e eu decidimos que a gente vai adotar as máscaras e os cuidados por tempo indeterminado. Porque a gente não sabe, né? Não sabe. Então peço a todos, se cuidem, fica com Deus e Deus abençoe a todos. Tchau. Se puder divulgar o canal, eu agradeço. Tchau.